Olá, paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E esse é o meu canal, é o canal Filemon. Se você ainda não for inscrito neste canal, por favor, eu peço a você para se inscrever e nos ajudar no desenvolvimento deste canal, no crescimento deste canal, que tem como propósito transmitir a mensagem da palavra de Deus. Amém? Deixe o seu like abençoado, né? Faça o seu comentário, aceito o comentário, não tem problema, seja qual for o comentário. E assim vamos prosseguindo, anunciando a palavra de Deus. Muito bem. Eu quero deixar mais uma videoaula que nós estamos estudando pela CPAD, o terceiro trimestre de 2022, que a qual nos traz o título sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estamos aqui na lição número 12, que fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Temos aqui um texto áureo que diz assim, texto áureo: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. A nossa verdade prática diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 4 ao 6. E o tema central da nossa lição, ou a palavra-chave, é espiritualidade. Mas o interessante é que eu observei aqui que o título dessa lição é a sutileza da espiritualidade holística, né? Com H-O-L-I-S-T-I-C-A. Tá. Observamos que talvez nós poderemos não entender o que é uma espiritualidade holística. Uma espiritualidade holística é uma espiritualidade sem fundamento ou uma espiritualidade sem raiz, não tem nenhuma firmeza, né? Hoje está bem espiritual, amanhã já não está mais, porque não está enraizado. Mas nós vamos aqui nessa videoaula, eu quero deixar somente o tópico número 1 dessa lição número 12, porque eu não quero extensar muito este vídeo. Então aqui é o seguinte, o tópico número 1 fala sobre o fenômeno religioso. Bom, muito bem. O fenômeno religioso, que aqui fala sobre qual é o fenômeno religioso. É a necessidade de um ser superior sobre a religião ou crença. Não teria nenhum fundamento, não teria nenhuma base na nossa espiritualidade
se a nossa espiritualidade não tivesse fundamentada em Cristo Jesus. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno é a necessidade, né, de ter um ser superior que centraliza a religião que é a qual a pessoa, ou a crença que é a qual o ser humano professa. Tem a necessidade. Depois vem aqui o subtópico 1, que fala sobre a busca do sagrado. O que é a busca do sagrado? A busca do sagrado também é a característica ou a qualidade de uma atividade religiosa. Então, nós vamos aqui o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Aqui o comentarista ele disse: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso ele disse ser ele o caminho que leva o homem a Deus. Quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava declarando como o único caminho que leva o homem a Deus. E não tinha nenhum fundamento na nossa crença se nós não tivéssemos centralizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. Então observamos que a busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. É uma necessidade que todo ser humano tem em buscar algo sagrado para a sua vida espiritual. E nós observamos que da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando entrava numa cidade pelo nome de Atenas, que é a capital da Grécia, ele começou a observar o comportamento religioso dos atenienses, né? De tanto que ele disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastantes religiosos. Observamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 22, nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, para que os irmãos possam aí tirar as suas conclusões, né? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo de número 22, vamos ver o que a Bíblia fala sobre os atenienses, né? Diz assim: estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Aqui na minha versão que eu estou lendo a Bíblia do Obreiro Aprovado, tá? Então observamos aqui que eles eram muito religiosos, e o fenômeno religioso ele está sempre presente na raça humana como um todo.
observamos que assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Assim como tinha na vida de Davi esse anseio, há também um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Aqui diz o Salmo 42, versículo 1, o salmista diz: como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então o homem, ele tem sede de Deus. Toda a humanidade, todo ser humano tem sede de Deus. O único problema é que buscam a Deus muitas vezes de uma forma errônea, mas todos têm sede de Deus, né? Então aqui observamos que como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? E assim nós aqui encerramos o primeiro subtópico do tópico 1 da lição número 12. Agora eu quero passar para o subtópico, o segundo subtópico do tópico 1 da lição número 12. Então, nós lemos aqui o primeiro subtópico, agora vamos falar sobre o segundo subtópico do tópico 1. Primeiro, aqui tem duas palavras importantes no segundo subtópico: Deus e os deuses. Qual que você está servindo? Deus ou servindo os deuses? Qual que você está buscando? Está buscando a Deus ou está buscando os deuses? Eu busco Deus e não os deuses. Aqui observamos que até muitos cristãos, quando depara com alguém a qual pergunta: você serve a Deus, mas quem é Deus? Como surgiu Deus? Da onde ele apareceu? De onde ele veio? E até muitos cristãos ainda não sabem dar essa resposta aos seus indagadores. Porém, quando alguém te perguntar uma pergunta dessa forma: quem é Deus? Você poderá responder com responda categoricamente, com toda certeza, e diz para ele que Deus é um ser infinito. Deus é um ser eterno. Deus ele é um ser sobrenatural. São respostas que você pode dar para essa pessoa. E é um ser existente por si mesmo, porque Deus não foi criado por ninguém. Deus, ele se existiu. E ao se existir, ele tornou-se o criador de tudo e de todas as coisas que nós temos aqui, que nós vemos, e de tudo que nós desfrutamos foi criado por Deus. Mas o que é deuses? Né? Enquanto Deus é um ser infinito, é eterno, é sobrenatural, é um ser existente, é supremo, é todo-poderoso, né? Os deuses é apenas um conceito. Conceito do quê? Conceito de divindade. Os deuses são o quê? São objetos criados, feitos em conceito de adoração a Deus.
E você pode observar que tem uma passagem bíblica muito conhecida que fala sobre o povo de Israel lá no deserto. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no monte. Eles precisavam ver algo para eles adorar a Deus. Ali criaram um conceito, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, deuses não é criador. Deuses são criados, são feitos. Todos os objetos que você colocar, priorizar no lugar de Deus, é apenas um conceito de divindade, mas não é Deus. Então observamos aqui que há na humanidade realmente uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Olha só, de possuir um objeto de adoração. E essa necessidade é uma verdade inconteste. É uma verdade incontestável. Não tem como contestar essa verdade. Não há dúvida alguma. Aí nós observamos que isto é o quê? É o fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, né, que está revelado nas páginas gloriosas da Bíblia Sagrada. Esse Deus verdadeiro, ele foi revelado nas páginas das Escrituras e de forma especial. Ele foi revelado através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 19. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim: isto, presta atenção no versículo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando contigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós observamos que ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós observamos ainda no capítulo 3 do Evangelho de João e no versículo de número 16 e 17, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem aqui o versículo 17, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus se revelou através das páginas gloriosas da Bíblia Sagrada, né, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos que existem. Observe aqui, que por exemplo,
O apóstolo Paulo, quando ele percebeu isso lá em Atenas, né? E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu vou ler aqui alguns versículos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 16, a seguir, que eu não vou ler só um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, glória a Deus, para nós termos assim uma base naquilo que nós estamos falando, né? Vamos lá, Atos dos Apóstolos 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O versículo 17: de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E ali apresentavam alguns dos filósofos, né, epicureus e estoicos, contendia com ele. Uns dizia que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus ressuscitado. Anunciava Jesus e a ressurreição. E observamos aqui que tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisa estranha nos traze aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Aleluia. Então nós observamos aqui o desafio, né, que estava ali o apóstolo Paulo entre os atenienses, e ali pregando o evangelho, anunciando a ele o Deus Todo-Poderoso, que Paulo, visitando todos os altares que tinha em Atenas, ele encontrou um altar que estava escrito lá: ao Deus desconhecido. E dentro desta palavra, Paulo anunciou a eles e disse: esse Deus desconhecido que vocês veneram sem ter conhecimento, esse é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Porque por falta de conhecimento, eles buscam a sua espiritualidade em outros deuses, espiritualidade sem ter raiz. Isso é o que? É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo. A humanidade é enganada pelo diabo por causa desse anseio profundo de buscar a Deus. Aí procura desvio para aqui, desvio para lá, desvia um conceito aqui, outro conceito lá, e estão buscando, né? Então aqui nós vamos encerrar o segundo subtópico do tópico 1 da lição número 12, e aqui termina com a síntese desse tópico, que diz: o fenômeno religioso está ancorado na necessidade mais profunda do ser humano, na busca pelo sagrado. Não sei se essa explicação vai atender às suas necessidades, mas eu não sou um professor formado em tanta coisa não, tá? Eu apenas medito na palavra de Deus. Mas se você gostar, deixe o seu like abençoado e se inscreva nesse canal, nos ajude a que esse canal possa ter um bom desempenho e que nós possamos continuar anunciando esta palavra, porque este canal pode chegar a muitas pessoas, tanto no Brasil
como qualquer em outro lugar do mundo. Amém? Glória a Deus.